É muito estranho e se calhar seria sempre, mas numa altura destas ainda é mais estranho, porque nós de repente ficamos sozinhos mesmo ainda estando dentro da universidade. Passamos a estar em casa já quando ainda estávamos em trabalho, ainda estamos, e eu embora tenha passado a reforma agora no mês de maio, a verdade é que na prática, como estou ainda a dar aulas e como estou ainda até ao fim do ano, em princípio estaria numa atividade normal. Agora, numa situação destas, de facto, parece que a antecipação foi total, porque de um dia para o outro, quase sem preparação emocional, porque as questões aqui são mais emocionais do que materiais. Nós, apesar de tudo, temos uma ligação às pessoas no nosso trabalho, que acaba por ser sempre é um grupo de pertença muito forte. E, portanto, acaba por a falta que se sente tem muito a ver com isso, com nós sentirmos que somos parte de uma comunidade, que a comunidade espera que nós estejamos lá com ela e nós esperamos que ela esteja também connosco. Portanto, nestas alturas, isto está muito complicado, porque não só deixamos de ir à universidade, como deixamos de ir à casa uns dos outros, como deixamos de ir à casa da família. Portanto, é um tempo que se até assusta um bocadinho ao pensar se no futuro, se isto fosse sempre assim, era um isolamento de facto muito doloroso. Também, é verdade, isso é bem visto, porque é engraçado que falas isso, que eu até tinha pensado em tempos que quando fosse para a reforma, haveria de encontrar uma maneira qualquer de agradecer às pessoas todas, de agradecer nomeadamente às pessoas do Departamento de Ciências da Comunicação e do ICS, tinha já previsto e até tinha já mais ou menos um planozinho de qualquer coisa que queria fazer, porque muito por reconhecimento e por agradecimento. Portanto, agora, lá está. Isso é uma coisa que eu continuo. Por um lado, quero fazer isso. Por outro lado, nós nunca queremos dizer adeus completamente, que é para ficarmos de algum modo com uma pequena ligação. Ou seja, eu deixo de dar aulas, mas continuo como membro do SEGS. E isso também é, de algum modo, uma maneira de não cortar os cordões todos. Fica-se com qualquer ligação ainda, e portanto a despedida que não foi feita nesse aspecto até pode deixar-nos assim mais ou menos no limbo. Eu não ligo demasiado a essas coisas, mas por outro lado, até no meio desta atrapalhada toda, até me esqueci que ia dar a última aula. Num dia estava a dar uma aula aqui por este nosso Zoom ou por Blackboard, e de repente chegou à conclusão, mas afinal esta é a última aula desta cadeira e de todas as cadeiras. Portanto, foi uma última aula completamente normal, e nesse aspecto também não acho mal. Portanto, é o fim de um determinado ciclo, mas é aula normalmente como se fosse uma aula como qualquer outra. Eu tenho uma situação um pouco diversa, acho eu, relativamente a muitos outros colegas, e daí essa relativa descrição, como tu dizes, que a sensação que eu tive a sorte de fazer duas carreiras na minha vida profissional. E a minha carreira académica, se pode falar assim, é uma segunda carreira que eu bastante gozo, mas relativamente à qual eu não me sentia, digamos, completamente dependente e não tinha, digamos, não estava metido nela a 100%, porque 50% já tinham ido para a minha carreira de jornalista, e que de alguma maneira até posso considerar que em termos de identidade me continuou a marcar um pouco, não é? Porque eu fiz uma carreira como jornalista e depois fiz uma carreira académica a ensinar jornalismo. E, portanto, o jornalismo esteve presente nas duas. Agora, não senti, por exemplo, uma das coisas que na altura se falava, eu a partir de certa altura quis fazer o meu doutoramento, até por uma oportunidade precisava, mas por outro lado queria uma oportunidade de estudar, mas mais daí para diante fazer a carreira académica normal, com os concursos, as promoções, essas coisas, eu sinceramente não me sentia muito interessado. Aliás, eu acabei por não me candidatar sequer a nenhum lugar como professor associado,
porque isso de facto não me motivava muito em termos de carreira e, por outro lado, achava que, ao contrário de mim, muitos outros colegas e colegas do departamento mais novos, e esses sim a fazer uma carreira académica, é que tinham direito de ir passando à frente e, portanto, fazendo o seu percurso. Nesse sentido, eu sentia um certo desprendimento, porque, como digo, em termos identitários, eu ficava grato por ter tido a oportunidade de fazer esta segunda carreira, mas era apenas uma metade de uma outra carreira que eu tinha. Eu, de facto, eu no princípio tinha uma certa insegurança, não tanto no lado do professor, mas até no lado do investigador. Por exemplo, uma das coisas que se dizia na altura era a linguagem académica e a linguagem jornalística não são propriamente as mesmas. Eu lembro, no princípio, quando escrevia coisas no contexto académico, puxava-me sempre a mãozinha para o jornalismo, para tentar arranjar um título, um arranque de um texto. Já sabemos. E eu até tinha alguma dúvida sobre até que ponto é que encontraria o tom adequado, deixando a farda do jornalismo lá fora e vestindo, encomendando uma farda de académico. Agora, a pouco e pouco eu fui percebendo que talvez não fosse necessário fazer isso. Talvez não fosse. Pelo contrário, ou seja, as eventuais limitações que esta deformação profissional de ser jornalista trazia, eventualmente, podia ser compensado com outras coisas que a vida profissional trazia também, que era uma experiência e uma experiência do mundo vivido profissional na área do jornalismo, que de facto muitos académicos não têm e que eu, por ter, acabei por poder também capitalizar, nomeadamente nas aulas. Nas aulas de jornalismo e nas aulas de ética da comunicação, por exemplo, a minha experiência anterior como jornalista, uma experiência muito larga em contextos muito diferentes, mais muito diferentes, contextos muito diferentes, e depois como provedor de leitor, essas coisas todas, a minha experiência deu-me uma possibilidade muitas vezes até de animar as aulas, no sentido de fazerem uma boa articulação entre o que se estudava ali e o que se vivia lá fora, e acabou por ser, de facto, bastante interessante. E, portanto, os jornalistas Joaquim Fidel, aliás, os alunos de volta e meia diziam, eu contava histórias, a gente conta histórias de coisas que se passaram e coisas que víamos lá fora e que acabavam por ser muito ilustrativas certas situações e, no fundo, eles percebiam, está aqui um senhor que é professor, mas que também foi e é jornalista. E, portanto, a experiência dele vem para aqui também. Portanto, eu, nesse sentido, não precisei de despir completamente a farda de jornalista e, pelo contrário, acho que me reconciliei com essa possibilidade híbrida, aquilo que eventualmente perdia pelo facto de continuar bastante jornalista, era menos do que aquilo que eu acho que ganhava ao tentar fazer esta simbiose entre os dois mundos, que além de mais estão bastante próximos. Portanto, acho que aí, enquanto professor, acho que lucrei bastante com o facto de ter uma experiência anterior como jornalista e uma experiência, felizmente para mim, muito, muito vasta e muito diversa. A função pedagógica, no sentido mais vasto, é uma coisa que existe muito. O professor eu sempre o entendi muito assim, não é? Mais do que um fiscalizador, mais do que ou até do que um castigador, é um pedagogo, para mim, a grande função dos professores tem a ver com o desmontar aquilo que se passa nos média e que muitas vezes é desconhecido das pessoas e, portanto, faz com que elas nem se sintam capazes de criticar bem, de criticar de uma maneira fundamentada, porque não conhecem. Portanto, mais do que apontar falhas, mais do que castigar, mais do que punir os jornalistas, a função do professor é uma função eminentemente pedagógica. Primeiro, ouvir, saber ouvir. E isso, nos professores, como tu sabes também, é fundamental. Sabemos ouvir, sabermos quem está ali à nossa frente. Portanto, o professor professoral já não faz sentido para mais. Por um lado, ouvir. E depois, lá está, tentar, sobretudo, contribuir para que as pessoas façam os próprios caminhos.
e não propriamente impor-lhes ou transmitir-lhes coisas, mas pedagogicamente ajudar a desconstruir as coisas, a desmontar as coisas, a percebê-las por dentro, a perceber que isto é sempre mais do que a preto e branco, é sempre mais complicado, há nuances cá dentro e nós, para compreendermos e para criticarmos, temos primeiro que saber conhecer bastante bem aquilo. E, portanto, nesse sentido, há uma função que é uma função, há outras funções, mas a função pedagógica é, para mim, a função principal do professor e, naturalmente, é uma função estruturante de qualquer trabalho como professor também. Eu costumava dizer, quando às vezes me vinham perguntar, até pais de amigos meus sobre os filhos, olha, o meu filho quer ir para jornalista, ou o meu filho quer ir para isto, mas a coisa está tão mal, não é? O que é que tu achas? E eu sempre dizia, nestes últimos anos, ia dizer de uma coisa, olha, se ele for para advogado não está muito mal, está péssimo, não está. Se for para engenheiro está muito mal, se for para sociólogo está péssimo, se for para tudo está péssimo. E, portanto, mal por mal, então que vá para aquilo de que gosta. Eu sempre dizia isso, porque se há coisa que eu acho triste, perdão, é uma pessoa ter que escolher a sua vida profissional, a sua carreira, não em função daquilo que a puxa, daquilo que a leva, mas daquilo que, pelos vistos, eles dizem que é mais fácil encontrar emprego e mais fácil, não sei o quê. E, portanto, eu, numa fase ainda inicial da minha vida, quando estou nos meus 20, 25 anos, já estou a abdicar do sonho, a abdicar da aposta, a abdicar da loucura, muitas vezes. E, portanto, eu acho que se há um momento para não abdicar, é precisamente nessa altura, quando nós começamos a escolher as coisas. Ora, e no caso do jornalismo, o jornalismo está em crise, mas o jornalismo mais no sentido institucional, como nós o conhecemos. Agora, a comunicação jornalística e a comunicação no espaço público estão fortíssimas para o bem e para o mal. E, portanto, acaba por ser até relativamente desafiador ver neste momento os caminhos que estas coisas podem ir ganhando no futuro. Eu tenho às vezes alguma dificuldade em pensar nisso, porque eu julgo que a nossa cabeça continua muito condicionada por aquilo que nós fomos e por aquilo que nós... E portanto, nós pensamos, quando falamos de jornalismo, pensamos sempre é o público, é a RTP, é a SIC, é a TVI, é o Correio do Minho, pronto. E a nossa estrutura mental continua ainda muito estruturada na base disso. Agora, nós vemos que os nossos alunos as coisas já andam muito mais para outros lados. A questão, o universo online da internet e depois os serviços na área da comunicação, para além do jornalismo, que têm uma certa relação com ele, mas que passam depois ao lado, as questões das assessorias de imprensa, das comunicações, dessas coisas todas, tudo isso. Há um universo vastíssimo onde as oportunidades de encontrar um nichozinho que me satisfaça são se calhar maiores do que eram no passado. Não tão óbvias, não tão o emprego para a vida, sei lá, chego, faço curso, faço o estágio no Jornal de Notícias e entro para os quadros do Jornal de Notícias e fico lá até à reforma. Isso hoje se calhar já não é assim, mas se calhar também os próprios jovens que estão a fazer isso, se calhar não é isso que querem, se calhar querem fazer isso, mas também querem ir ao estrangeiro, também querem estar um tempo numa startup, também querem experimentar o universo do multimédia, aquelas zonas cruzadas que têm a ver com o jornalismo de texto, mas também o jornalismo de som, o jornalismo de imagem. Há hoje possibilidades de experimentação nesse nível. Claro, o problema é que muitas vezes não dão quase dinheiro nenhum, ou seja, não dão um emprego, mas dão possibilidades. Eu julgo que para quem queira de facto, acaba por, eu digo sempre, quem queira mesmo ser jornalista, acaba por ser jornalista. A sensação que eu tenho é que, e para mais hoje em dia, quando tu queres mesmo, tu bates às portas todas, tu fazes aqui, fazes acolá, trabalhas num jornal regional, ou numa rádio, ou vais para a Espanha, ou vais para a França, ou vais aqui, ou fazes um estágio, não interessa. Se queres mesmo, desde que não te canses, não é? Se queres mesmo. E, portanto, eu acho que hoje em dia, por um lado, os empregos formais e assim, se calhar, são mais difíceis, mas por outro lado, as coisinhas que aparecem a todos os níveis, até às vezes de uma maneira quase informal, pequenos grupos e assim, e com possibilidade de divulgar o teu próprio trabalho pela internet, acaba por, se calhar, por ter alguns desafios maiores, mas também algumas oportunidades muito interessantes. E, portanto, eu acho que a vontade, e isto não é demagógico, a vontade acaba por ser um elemento.
geração em que eu me formei como jornalista era uma geração autodidata em termos do jornalismo. Ou seja, eu sou da geração que não tinha cursos de jornalismo. Eu, quando entrei, eu fiz um curso de germânica, os outros fizeram cursos de filosofia, de história, os que fizeram cursos, não é? Muitos dos colegas que entraram na mesma altura que eu vinham da universidade, mas não tinham curso de jornalismo, até porque não existiam ainda cá, não é? Portanto, nós entramos, estavam a começar. E, portanto, são padrões completamente diferentes. Ou seja, nós, a minha geração, não quer dizer que nós não estudássemos, mas era autoformação, digamos assim, era autoformação. Havia um lado de socialização com os mais antigos que estavam lá, pessoas que nós admirávamos e que nós procurávamos mais ou menos acompanhar, mas deu para perceber que nós, na minha geração, nós fizemos precisamente a transição das pessoas da tarimba e de não sei o quê, e que até que diziam que não era curso de jornalismo nem nada, nem por amor de Deus, que é preciso ter jeito e ter nariz e ter educação. A minha geração é uma geração intermédia, porque embora não tivéssemos cursos de jornalismo, tínhamos cursos superiores da universidade e tínhamos uma visão um pouco crítica sobre este lado apenas romântico do tarimbeiro que chega aí, cavaleiro andante e que muda o mundo e essas coisas. Portanto, a minha geração já começou a achar que havia uns cursos. Aliás, a minha geração contribuiu para criar aqui no Porto, em 1980, um centro de formação de jornalistas. Foi uma iniciativa nossa, fizemos um encontro todos, porque começávamos a perceber que havia necessidade de pensar um bocado naquilo que nós andávamos a fazer. E isso, por exemplo, era uma coisa que a malta mais velha não achava, até achava assim um pouco bizarro, eram os doutores. Os doutores é que vêm agora aqui explicar. Não, eu sou jornalista. Eu tinha um colega com quem trabalhava, ele pedia mais vezes para eu corrigir aquilo que ele escrevia, e ele dizia, escreva lá isso, porque eu sou jornalista, você é que é professor de português. Eu era professor de português, porque nós vínhamos da universidade e eles tinham assim um certo receio de que nós estivéssemos a querer ocupar os lugares deles, assim, porque eles eram tarimbeiros, nem tinham o ensino secundário, essas coisas. Portanto, eu julgo que nós fizemos a transição e a consciência da importância de algum tipo de formação, que não é uma formação apenas técnica, de aprender a fazer notícia, mas de reflexão das questões sociológicas, as questões políticas ligadas com os média, e com o modo como o jornalismo é ou não é muitas vezes instrumentalizado em termos culturais, políticos e económicos, isso era uma coisa que nós já sentíamos bastante. E por isso é que quando a minha geração chega a esta altura, inclusive passa a ser professora destes novos, eu julgo que há uma consciência muito clara do que é relevante, do que é importante para o trabalho jornalístico, porque nós próprios sentimos isso quando começamos e fizemos a nossa formação nesse sentido. Comprávamos livros, líamos coisas, portanto, porque sentíamos a necessidade já quando estávamos a trabalhar. Portanto, eu julgo que hoje em dia a gente nova chega com uma preparação, chega à escola com uma preparação diferente da nossa e, sobretudo, eu julgo que elas acabam por chegar à profissão com uma formação completamente diferente da nossa também, no sentido de que não precisam, se calhar, tanto como nós precisávamos de investirem na sua autoformação desde logo. Agora, também sabemos que acaba por ter uma componente, que é essa que me preocupa um bocadinho nesta altura, do primado da técnica e da tecnologia, que às vezes acaba por me assustar um bocadinho. Ou seja, a ideia de que se eu dominar bem as técnicas, está tudo feito. Quando nós sabemos, atrás de um computador está sempre uma pessoa. E o computador pode ser ótimo e fazer coisas ótimas, mas se a pessoa que carrega nos botões não for capaz de os fazer, aquilo não. Ora, e hoje há um certo endeusamento dessas coisas. Mesmo na comunicação social, as pessoas querem que cheguem lá miúdos, que saibam muito de flash, que saibam muito de dados, que saibam muito de coisa, e para fazer, para pensar, estamos cá nós e eles para aspectos mais instrumentais. Eu tenho um bocado de receio de um certo endeusamento dessas coisas. Aliás, mesmo nos nossos alunos, como sabes, eles dizem muito, temos que ser práticos, deve ser mais prática. E eu costumo dizer sempre no princípio das aulas, costumava no princípio das aulas de laboratório, prático não é só fazer. Os senhores que trabalham nos laboratórios, por exemplo, os médicos, os físicos, essas coisas, eles passam dias,
semanas, meses, a não fazer nada, a observar, a observar. Fazem uma coisa e depois ficam à espera. E veem, e observam outro ao lado, e comparam, e refletem. Ou seja, esse tarefeirismo de estar a fazer, não é isso que se resume na prática. Sim, sim, claramente. Isso em termos superestruturais. Isso, claramente. A preponderância das atividades e das áreas do saber de investigação, que são supostamente as nobres porque dão dinheiro e porque dão emprego e porque dão desenvolvimento, versus aquelas que não dão emprego, não dão nada, ou seja, de um lado as tecnologias, as biologias, as engenharias, do outro lado ciências sociais, ciências humanas, essas coisas assim, claramente, nestes últimos anos, claramente, eu senti isso, e todos nós sentimos, que é um pouco a ideia de que a universidade posta quase a copiar a sociedade no seu pior, e não ao contrário. Quando a universidade devia ser líder, devia ir à frente da sociedade e não atrás dela. Portanto, aquela ideia de que a universidade deve criar empregos para aquilo que a sociedade precisa. Acho que é uma maneira um pouco ardilosa de colocar as coisas, que no fundo, pôr a universidade ao serviço dos empresários, dos políticos e dessas coisas assim, que é uma coisa que não faz sentido. Faz sentido ao contrário. É que a sociedade beba na universidade indicações e sugestões e modos de entender isto que acabem por criar novidade e por criar novos caminhos e novas possibilidades. Agora, o que me parece é que, de facto, até na distribuição das verbas, na distribuição dos concursos, na distribuição do prestígio, de que é importante, não é? De facto, quem vai um bocadinho mais no sentido do pensamento, do slow thinking, não é? Portanto, acaba por ficar um bocadinho para trás. E eu julgo que, nesse sentido, a universidade acaba por se arriscar a perder aquilo que mais ninguém pode fazer se não for ela a fazer. Porque cursos de formação profissional mais ou menos acelerada, preparação de pessoas para entrarem nas empresas e fazerem aquilo que elas já estão a fazer, isso não é a vocação, não é a grande vocação da universidade. A grande vocação da universidade é a criação, portanto, é a inovação. E, nesse sentido, não é propriamente criar carne para canhão, mas, pelo contrário, manter uma independência de espírito que permita de alguma maneira, ir à frente a tentar pensar adiante daquilo que a própria realidade é neste momento. Porque se não for isso, ninguém consegue fazê-la.